Olá, tudo bem? Nessa aulinha eu vou falar sobre algo que é muito importante e muito interessante, além de ser super simples, que vai ajudar você na hora de você operar opções ou operar ações. É uma técnica que eu utilizo e muitos investidores e traders também utilizam, e ele é utilizado na análise gráfica, tá? Mas veja bem, existem duas grandes escolas aí no mercado financeiro. Uma é a análise fundamentalista, que são aquelas pessoas que estudam o mercado, estudam as empresas, os fundamentos, fazem avaliação de fluxo de caixa, fazem avaliação de múltiplos, comparam com os seus pares, olham a análise macroeconômica, veem se a situação do mercado está favorável para a empresa, eles definem um preço, definem uma região de preço em que a empresa se mostra favorável para a compra. E a outra escola é a da análise técnica, que é quando você analisa o movimento dos preços e você define ali no que a gente chama de gráficos, que são aqueles gráficos coloridinhos. A análise gráfica, ela se baseia no passado. Como assim, Douglas? Ela se baseia em padrões das figuras que ela vai formando. Então ela acredita que padrões que foram formados no passado tendem a se repetir no futuro. Tá? Agora, qual que é melhor, Douglas? Nenhuma das duas é melhor. Uma não é melhor do que a outra. Você vai ver que algumas pessoas vão falar: análise gráfica não funciona, análise fundamentalista não funciona. Baboseira, tá? O importante é você saber utilizar as duas ao seu favor. Você escolhe a empresa, se você for fazer um investimento, escolhe a empresa usando os fundamentos e escolhe o momento ideal para comprar a empresa usando os gráficos. Porque às vezes você compra uma empresa achando que ela é boa, você definiu que ela é boa, que ela paga bons dividendos, mas o mercado está maluco. O mercado está numa semana terrível, uma semana de eleição, uma semana de guerra, uma semana de qualquer coisa que está acontecendo, ele está batendo em todo mundo. E você tem que perceber que o mercado, no curto prazo, ele é um maníaco depressivo, ele é doido. E no longo prazo ele é racional. Então por que você vai comprar uma empresa que, mesmo que seja boa, o mercado está batendo? Ele está batendo em todo mundo igual. E aí você vai apanhar junto com o mercado. Você pode falar: mas eu sou um investidor de longo prazo, eu não ligo para isso. Até a primeira vírgula. Já vi muita gente falar isso, e aí quando ele compra a ação e a ação cai 20% em uma semana, ele gela e começa a perguntar: o que eu faço, Douglas? Pois é. Então, tem uma técnica que vai te ajudar a evitar esse desconforto. Mesmo que você compre uma ação para longo prazo, vamos esperar o mercado parar de bater nela. Às vezes o mercado está batendo em todo mundo e aí ele vai olhar para o lado e falar: cara, eu estou batendo nesses caras aqui também, mas esses caras são bons, esses caras são fortes. Vou parar de bater neles e continuar batendo nos outros. E aí é o momento de você entrar no papel. Eu estou falando claramente dos suportes e resistências. Vou ensinar você a traçar um suporte e resistência aqui que vai te ajudar no momento ideal para você comprar ou vender uma ação. É o momento ideal porque ele tem uma região ali de interesse dos operadores, dos investidores, dos traders, ok? Mas é uma técnica que ela é livre de risco? Lógico que não, tá? Não existe técnica livre de risco. Inclusive, se alguém falar isso para você que tem uma técnica que acerta 100%, não sei o quê, fuja, porque essa pessoa está querendo te passar um golpe, tá? Mas é um local em que existe um interesse. Então talvez você fique ali esperando chegar naquele local e aí você toma a decisão. Toma a decisão com mais calma, com mais cautela e sem ficar querendo adivinhar onde está o topo, onde está o fundo, já caiu demais, eu vou comprar, né? Quem que nunca ouviu alguém falar isso? Ah, eu comprei porque já caiu demais. Bom, eu vou falar uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Minervini. Ele é um trader de muito sucesso lá nos Estados Unidos. Ele fala isso. Ele fala: eu não quero acertar o fundo do preço de uma ação. Eu só quero saber que existe uma festa rolando. O que significa isso? Que ele não vai nunca procurar acertar o fundo certinho ali. Mas ele quer saber que a ação chegou num ponto de fundo, começou a subir e o mercado está querendo dizer para ele: olha, essa ação vai subir. E aí ele entra. Mesmo que ele deixe de ganhar ali alguma coisa por não ter acertado o fundo exatamente. Porque ninguém prevê o futuro, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pegar aqui um gráfico. Eu peguei um gráfico do Ibovespa de 60 minutos e aqui a gente tem uma região de interesse, certo? O que aconteceu no Ibovespa nessa semana? Bom, ele bateu aqui nessa região e caiu. Essa região aqui a gente já pode traçar uma retinha aqui e ela é uma região que a gente pode considerar um topo, tá? Não tem nada anterior aqui que nos diga que é um topo, mas a gente tem essa região que ele parou ali, bateu e voltou, tá? O ideal é sempre a gente procurar dois pontos para traçar essa linha. Então, como a gente tem aqui, ó, eu tenho essa região aqui que ele ficou batendo. Veja, ele bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, foi lá, bateu de novo, voltou, bateu de novo, voltou. Então vamos lá. Essa região que está num topo, que ele bate e volta, a gente chama de resistência. Ela resiste ao movimento de alta. E a região que ele bate
no fundo e volta, que foi justamente essa região aqui, ó, a gente chama de suporte. Suporta o peso ali dos vendedores e tenta jogar para cima. Então são regiões de atração. Olha como ele faz esse movimento dentro dessa região e fica batendo e voltando ali. Tentou romper aqui, fez o que a gente chama de rompimento falso, e aí voltou com muita força, e aí finalmente, depois de tantas batidas na resistência, ele superou, voltou e foi lá para cima. Aí chegou aqui, é uma região de topo. Se acontecer uma movimentação no Ibovespa e ele voltar para cá, o que você vai achar? Que aqui é uma região que talvez tenha briga e talvez ele ceda um pouco ou ceda muito, depende da situação do mercado. Tá? Ele está se aproximando de uma região aqui que é também uma região de suporte. Tá? Veja que ele está caindo e está chegando perto dessa região aqui que a gente pode considerar como um suporte. Se ele varar essa região, qual é a próxima região que ele pode chegar? É claro que ele vai tentar buscar essa região se não entrar uma movimentação forte de compra. Se ele perder essa região aqui, essa é a próxima região de atração. Entendeu? Então é isso. Quando está no fundo, suporte. Quando está no alto, resistência. Outra coisa que é importante você saber. Quando uma resistência ela é rompida, o que acontece? Ela se transforma em suporte. Assim como quando um suporte é rompido, ele se transforma numa resistência. Só um minutinho que eu já vou mostrar para vocês isso. Tá? Vamos ver um outro gráfico aqui, que é o gráfico de Intelbras. Veja que ele chegou nessa região aqui e varou essa região que eu tinha marcado como uma resistência. Ele varou ela, bateu, varou, bateu. Aí, ó, percebe que agora que ele varou, ele foi lá e fez o que a gente chama de pullback, que é um movimento de retorno àquela região de interesse. E aí ela deixou de ser, então, uma resistência e se transformou no quê? No suporte. Agora aqui é uma região que está impulsionando para cima. Tanto é que ele voltou, tentou subir, voltou de novo, bateu aqui. Tentou subir, voltou de novo, bateu aqui. Então aqui os compradores estão defendendo. Deixou de ser uma resistência, virou um suporte. E foi embora. Aí ela foi e chegou no topo histórico. O topo histórico tinha aqui uma região de resistência. Tanto é que ele chegou no topo histórico, tentou varar, não conseguiu. Tentou bater de novo, não conseguiu. Voltou, pegou mais fôlego, foi. Bateu de novo, não conseguiu. Bateu de novo, não conseguiu. Bateu de novo, não conseguiu. E aí entramos em uma semana complicada, o mercado cedeu. E aí ela caiu bastante. E qual que é o alvo dessa movimentação aqui? Veja, nós temos dois tipos de movimentação possíveis. Claro, né? Tem movimentação para cima ou para baixo. Se ele continuar caindo, ele tem a região de atração, que é justamente essa região dessa linha preta. Mas percebam que nessa movimentação aqui, saindo do zero aqui, chegando no 100 aqui, 100%, ele está justamente no meio do caminho. Então aqui é região de decisão. Ele pode decidir agora voltar a pegar mais força para romper esse topo histórico, ou ele pode continuar caindo, cedendo e chegar aqui nessa região de suporte, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, que é Itaú. Itaú é bem interessante porque ele tinha um topo histórico, ele bateu ali e não conseguiu romper. Voltou, pegou força. E percebam onde é que ele voltou. Ó. A gente pega e traça aqui. Ele voltou aqui na região dos 50%. Ficou mascando aqui na região dos 50%, pegou força e bum! Aí sim, ele rompeu o topo histórico, foi até lá em cima, formou um novo topo, porque ele bateu de novo e não conseguiu passar. Aí aqui a gente já traçou a linha, tentou de novo, não conseguiu e voltou, cedeu. Para onde ele voltou? Para a região do topo histórico anterior rompido. Tentou subir, não conseguiu, voltou, ficou batendo aqui, tentou romper, fez aí um movimento de rompimento, mas não teve fluxo, porque não é exatamente a linha, é uma região. Aqui estão os compradores defendendo, são muitos lotes, são muitas empresas, muitos investidores, então é uma região de interesse. Aí voltou a subir, e aí dessa vez ele bateu lá no topo histórico que ele tinha feito, rompeu e fez então uma nova movimentação lá para cima. E aí ele chegou aqui e caiu. Aqui a gente traçou uma linha que é um novo topo, certo? Que é uma nova região de topo para Itaú. E voltou. Só que aí ele voltou, foi uma semana bem complicada, pré-eleições, e ele nem sentiu essa resistência aqui, né? Que tinha virado suporte. Ele virou um suporte, era uma resistência, virou um suporte. Nem sentiu, foi embora. E pum, caiu. Veja bem, se você pegou
e olhou essa movimentação de queda de 6% de Itaú, pode ter pensado, Itaú já caiu demais, agora é hora de comprar. Se você fez isso, o que aconteceu? Você está passando mais um calor de 2%, certo? Você comprou aqui a -6, agora está -8, você está com prejuízo de -2. Faz parte do mercado, sim, mas, veja, ele pode continuar, nada impede dele continuar caindo, certo? E você comprou aqui porque achou que caiu demais. Mas aqui a gente tem uma região de interesse. Aqui ele está brigando um pouco. Então pode ser que ele interrompa esse movimento de queda aqui nesse suporte, porque realmente é uma região muito forte. Se perder essa região, Douglas, o que acontece? Bom, a tendência é que ele busque os próximos suportes, né? A gente tem uma região aqui de suporte e a gente tem uma região mais forte de suporte aqui embaixo, certo? É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido como traçar um suporte, uma resistência, e é uma região que você pode esperar, tanto para você fazer uma operação de compra ou venda de ações, como para você também fazer operações com opções. São regiões em que eu realmente uso para fazer as minhas operações com opções, ok? Um abraço, até mais e tchau, tchau!